Fala aí. E aí? O pessoal já pode mandar as perguntas para você aqui, Vitor Sérgio. Perguntas, Manda lá. dúvidas, enfim. Podem mandar para ele que decorrer da live ele vai responder. Ô, Vitor Sérgio, como eu sempre gosto de começar, eu quero perguntar para você como é que foi a sua infância, se já gostava de futebol, se você praticava algum esporte, onde você morava, conta aí pra gente. Sempre gostei muito de esporte, né? Tentava praticar futebol, mas era muito ruim. Aí joguei basquete até infanto, né? Basquete eu jogava bem, não era ótimo, nem também era ruim, jogava bem, já jogava legal. Joguei no infanto, joguei no Grajaú e tudo. E aí mais ou menos assim, eu comecei muito a gostar demais, assim, a acompanhar muito o Flamengo, né? Então comecei a gostar muito de futebol por causa do Flamengo. E também ali em 87, por causa do PAN de Indianápolis, ali eu comecei a gostar também de outros esportes. Então em 87 eu tinha 12 anos, 11 anos, e aí passei a gostar de outros esportes, então e minha vida ficou assim, né? Já gostava muito de futebol, passei a gostar também de outros esportes, e aí nunca mais saí disso, né? E qual desses esportes que você praticava que você era bom, você levava um pouco de jeito? Era o basquete? Não, então, tipo assim, o que eu tentava jogar todos, né? Jogava, assim, não comprometia no handball, jogava bem basquete, bem assim, né? Não era um craque, mas jogava bem, sabia jogar, competi no basquete, futebol bem ruim, vôlei ruim, todos esses ruins. Eu era meio gordinho, então não podia praticar, ainda sou, né? Mas não podia praticar muito atletismo, essas coisas, então era mais o basquete mesmo e alguma coisa de handball que precisava lá, mas não era grande coisa não, muito pelo contrário. E foi aí que nasceu essa paixão pelo jornalismo, essa vontade de trabalhar com esporte, ou foi um pouco mais pra frente? Então, foi isso, né? Quando aconteceu lá o PAN de Indianápolis, eu acho que eu estava de férias, alguma coisa assim, né? E o fuso ajudava, né? Porque era Estados Unidos, então... e aí eu comecei a ver todos, assim, eu via tudo, vi muito basquete, vi vôlei, e aquilo foi assim me encantando, e aí eu fiquei na dúvida ali entre fazer educação física, né? E fazer jornalismo. Aí a educação física tinha aquela parte ali daquelas ciências exatas, que eu não sou tão bom, que eu não seria tão bom assim, então tem a parte ali de anatomia, essas coisas, então que eu não... E aí eu ir pro jornalismo foi uma coisa natural, assim, acabou sendo uma coisa normal, natural, que eu comecei a fazer, pensar e aí depois eu sentava para escrever, os textos saíam com mais facilidade, e aí foi uma coisa natural e eu acabei virando jornalista, né? Você falou que tentou cursar educação física, pensou, eu sou formado em educação física, e realmente essa parte de anatomia... Pode falar. Realmente essa parte de anatomia... Eu não cheguei a pensar, eu não cheguei a pensar, assim, não é que eu tentei a fazer, né? Eu falei, eu quero fazer alguma coisa que eu possa trabalhar com esporte. E aí eu não vou ser atleta profissional. E aí eu falei, aí eram duas coisas, ou educação física ou jornalismo, né? Então, e aí acabei indo pro jornalismo, essa parte aí, pegar anatomia e tudo, não ia ser a minha praia, não. Eu prefiro dar essa enganada aí no jornalismo. É bem complicado mesmo. Ô, Vitor, conta pra gente o começo da sua carreira, se foi na rádio, se foi na TV, se foi em algum jornal. Vamos lá. Eu tava no... O que acontece? Eu comecei a fazer faculdade e aí minha família não tinha grana para pagar minha faculdade, assim, eu tinha muito a conta, e aí eu comecei a trabalhar, né? Você tem ali aquela parte da faculdade de jornalismo, aqueles primeiro, segundo, terceiro período ali que são muito teóricos, difícil você arrumar estágio. Hoje é até mais, na minha época nem era tão difícil assim arrumar estágio para quem estava no primeiro período. Quem quiser consegue, né? Só para quem quer consegue. E aí eu comecei a trabalhar numa central de atendimento do Banco do Brasil.
Eu vou chegar lá, tá? Então, vou ver. Eu comecei a trabalhar e eu me destaquei muito na central de atendimento, eu conhecia todos os produtos do banco, eu era muito bom fazendo aquilo que eu fazia e comecei a subir dentro da central. Aí eu entrei como operador, depois virei substituto do supervisor, virei supervisor e virei analista de treinamento, ou seja, eu dava o treinamento para as novas pessoas que entravam na central. Então e na época eu já ganhava bem, assim, para um garoto, para quem não tinha família ainda, quer dizer, tinha família, quem morava com os pais ainda. Então, pô, na época assim eu ganhava uns 8 salários mínimos, assim, na época, né? Então era uma grana boa, era um bom dinheiro. E aí isso daí era em 2001. Eu já estava pensando assim, eu falei, cara, porra, eu sempre tive o sonho de ser jornalista e tudo, mas não aconteceu. Eu tranquei a faculdade, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a juntar dinheiro. Aí eu falei, eu já estava até pensando em trancar, não voltar no jornalismo e começar a fazer administração e cursar, de fato, alguma outra coisa. Eu estava até amadurecendo essa ideia, de fato era uma coisa que hoje eu certeza que eu diria que eu não seria feliz, né? Mas enfim, em alguns momentos você toma a decisão entre ser feliz e pagar suas contas, né? Muita gente tem que decidir isso, muita gente tem que fazer essa escolha. Então aí eu já estava até pensando nisso, e aí um dia, só que eu quando ia trabalhar, eu sempre comprava o Lance, o jornal Lance, sempre ia com o Lance debaixo do braço. E aí o pessoal até me sacaneava, pô, você é um executivo ou é um coisa, você quer lendo o jornal, você tem que ler o valor econômico, você tem que ler, em vez de ler o Lance. Aí beleza, aí tem um dia que eu tô lendo o Lance lá, eu abri o Lance e tinha assim um anúncio, dizendo assim, tinham 5 perguntas de esportes. Uma era para dizer em que ano o Cruzeiro tinha sido campeão da Libertadores pela primeira vez. O outro era quem era o técnico do Brasil na Copa de 50. O outro era quantos títulos europeus tinha o Milan. E algumas outras 2 perguntas lá que agora eu não me lembro. Era um anúncio que estava no Lance. E aí dizia assim, se você sabe responder todas essas respostas, todas essas perguntas, e faz jornalismo, manda o seu currículo pra gente que a gente tem uma oportunidade para você. E aí eu trabalhava numa mesa assim, do meu lado tinha uma colega de trabalho minha, que dividia a tarefa comigo. Na hora que ela leu o anúncio, ela apertou minha mão e falou assim, foi um prazer ter trabalhado com você. Aí eu falei assim, pô, por quê? Eu falei, pô, porque eu tenho certeza que você sabe as cinco respostas. Você vai mandar o seu currículo, as pessoas vão te aprovar e você vai largar o trabalho. Aí eu falei, cara, não tem nenhuma chance, pô, não tem nenhuma possibilidade, pô, não existe isso. Eu não vou largar, pô, tô ganhando bem, tô bem aqui. Então ela falou, certeza que você vai. E de fato eu sabia as 5 respostas de cabeça, né, que está falando de 2001. Na época não tinha, acho que nem tinha o Google direito, para você olhar, eu sabia tudo, respondia as 5. E mandei meu currículo. Aí eu falei, beleza, vou mandar, vou ver qual é. Mandei o currículo e fui aprovado. O meu currículo foi selecionado e tudo, fiz uma prova de esportes lá, gabaritei a prova de esportes e tudo. E aí fui chamado para fazer a entrevista na Globo.com, num projeto chamado Portal do Esporte, que era um projeto anterior ao Globoesporte.com. O que hoje é o Globoesporte.com, você pega um projeto 5 vezes maior. Era o projeto do Portal do Esporte. Aí eu fui lá e tudo, fiz a entrevista com o Marcelo Barreto, que hoje é do Sport TV. Aí fiz a entrevista, não sei o que, resumindo, os caras chegaram lá e falaram, beleza, a gente quer te contratar, a gente quer que você seja nosso estagiário. E aí eu tive que tomar uma decisão, né, porque eu ganhava, como eu falei, uns 8 salários mínimos lá, e o estagiário lá ganhava 1 salário mínimo.
Aí eu falei, será que eu vou trocar? Será que eu troco ou não troco? Uma decisão difícil, né? Porque você tá ganhando e tudo. Aí eu conversei com meus pais, conversei com a minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada. E aí a gente falou, cara, se você quiser tentar o jornalismo mesmo, tem que ser agora. A gente não é casado, a gente não tem filho, não tem compromisso. Você pode abrir mão de 8 salários mínimos para um em troca do seu sonho. E aí eu decidi ir, me despedi lá e fui. Isso era mais ou menos em agosto de 2001. Isso era agosto de 2001, porque eu me lembro que eu estava chegando para trabalhar no 11 de setembro, eu estava chegando para trabalhar no Portal do Esporte. Eu era a única pessoa da redação. Eu era o primeiro a chegar mais cedo. Acho que era eu e éramos 2 só na redação. E aí quando a gente chegava cedo, ligava a televisão, quando eu liguei, cara, tá lá todas as TVs, e aí quando eu liguei na hora que um dos aviões estava entrando no prédio lá e tudo, então me lembro bem assim. Isso foi em agosto que eu comecei. Em outubro, por aquelas coisas que acontecem e tudo, numa empresa do tamanho da Globo, em outubro o projeto acabou. Em outubro o cara falou, o portal que a gente ia fazer, a gente fechou. Vamos fechar, não queremos mais, fechando. Do nada? Do nada. O pessoal viu que estava... Até também por causa do 11 de setembro, atrapalhou, né? 11 de setembro, menos dinheiro circulando, as pessoas com medo e tudo. E o portal acabou. E aí a gente tinha um site que estava no ar, que era o site do Campeonato Brasileiro de 2001, e aí tinha que algumas pessoas ficarem até dezembro para manter o site que estava no ar. E aí eu fui uma das pessoas que acabou ficando até dezembro. E aí depois eu fiquei lá, conheci muita gente, conheci algumas pessoas do jornalismo e tudo. E aí depois fiz uma trajetória. Depois, no ano seguinte, eu fui para o site oficial da Liga do Nordeste, que uma das pessoas que estava comigo lá nessa reta final do Portal do Esporte foi para lá, me levou. Aí depois eu fui para o Jornal dos Esportes, para o Lance. Aí em 2006, eu trabalhei no Globoesporte.com mesmo. Alguém até está falando isso, ó, Júnior Rosário. Eu lembro do SR trabalhando no GE em 2006. Exatamente, em 2006 eu trabalhei no Globo Esporte e em 2007 acabei indo pro Esporte Interativo e estou lá desde agora. Essa é a minha história, já diria o Luciano Huck. O Júnior eu vi um comentário aqui, rapaz, o nome dele era Júnior, ele disse que você é um rapaz muito que cultiva muita família, que conseguiu deixar a família tudo certo de você. É o Busquets lindo, homem de caráter, namorou, noivou e casou. É engraçado, eu não noivei, né? Depois que a gente, eu e minha esposa, a gente não ficou noivo em nenhum momento, porque a gente falou assim, a gente só vai casar quando a gente puder comprar um apartamento. Aí quando a gente ficou nessa coisa, quando a gente comprou um apartamento, a gente foi e casou logo em seguida, e ainda não deu nem tempo de ficar noivo. Agora que nessa época, é um negócio interessante. Nessa época, então, o desafio maior que você teve foi a troca de emprego? Cara, tipo assim, é uma decisão difícil, né, cara? Porque, como eu falei, eu ganhava uns 7, 8 salários mínimos. Era um bom dinheiro na época, né? Era uma boa grana. E para quem morava com os pais e não tinha muita despesa, basicamente eu usava dinheiro eu guardava o meu dinheiro, economizava dinheiro e o resto eu bebia, né? Então, era uma decisão difícil, mas o pensamento era aquele. Ou eu fazia aquilo naquela hora, ou eu não ia fazer nunca mais, porque depois que você casa, depois que você tem filho, você não pode tomar essa decisão, né? Você não pode, depois que você tem filho, depois que você tem uma casa que depende de você, né? E logicamente de mim e da minha esposa, mas depois que você tem algumas obrigações, e pior ainda quando você tem filho, você não pode tomar essas decisões bruscas, né? Você tem que ser muito cuidadoso para tomar essas decisões. Então era aquele momento, e aí acho que deu certo, né?
Porque depois a trajetória deu certo, acho que eu tive muita sorte também. Eu tenho essa noção, né, que você tem muita gente boa fazendo o que eu faço, né? Muitos melhores do que eu, inclusive. E você precisa ter muita sorte, você precisa estar certo no lugar certo, você precisa conhecer as pessoas certas, você precisa cativar as pessoas certas. Então, tem muita gente que não gosta de mim, por exemplo, no jornalismo, e eu tenho a sorte de que os que gostam de mim estavam nos locais certos. Então, tem um pouco de sorte também. O jornalismo é muito parecido com o futebol nesse aspecto, né? Você tem muita gente, muito jogador de futebol que é bom pra caramba e não consegue chegar. Então, enfim, sou muito grato, assim, sei que tenho meus méritos e sei que também dei muita sorte também. É uma junção de alguns fatores. E o pessoal gosta muito de você, estão comentando aí, o Cris Nário tá falando que você é um dos melhores comentaristas do país, se não for o melhor. O Henrique disse que curte muito esse ranking. Não tem a menor chance de eu ser o melhor do país, mas tudo bem. Mas obrigado pelo carinho. Ô, Vitor, e no começo da sua... qual foi a maior dificuldade na área do jornalismo que você teve mesmo? Na sua área? A principal dificuldade que você teve no jornalismo no começo? Então, cara, esse começo aí no Globo Esporte, lá no Portal do Esporte, foi muito complicado. Porque acabou, né? Então, isso foi uma dificuldade, porque você pensa só, né? Você larga 7, 8 salários, e aí, com certeza, devia ter muita gente que devia estar falando, puta, esse cara tá louco, pô. O cara tá louco, ele vai largar pra ganhar pra ser estagiário e tudo. Então, e aí a parada acaba 2 meses depois, né? Então, tipo, fica muito complicado, né? Porque, como eu disse, na época lá eu guardava o dinheiro, mas, enfim, eu não queria voltar a ter que ser sustentado pelos meus pais e tudo assim, né? A ajuda que eles me davam já era de eu morar com eles e tudo. Então, isso foi difícil. Agora, esse é um ponto, né? Eu imagino que deva ter muito estudante de jornalismo vendo a gente. E isso é um negócio interessante, assim, que eu gosto de falar. O jornalismo, ele é uma profissão que rapidamente, ele é uma profissão não, ele é uma carreira, né? Ele é um curso que rapidamente a faculdade começa a te atrapalhar, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Só para você ter uma ideia, quando eu voltei para o jornalismo, quando eu estava, porque eu comecei a trabalhar lá no banco, tranquei, quando tive essa oportunidade de virar estagiário, eu retomei a faculdade. Então eu fui me formar em 2005, né, para você ter uma ideia, eu fui me formar em 2005. A partir do meio de 2003 eu já trabalhava no Lance. Eu passei a trabalhar no Lance, tudo, me destaquei muito no Lance. E aí o que acontece? Só para você ter uma ideia, quando eu trabalhava no Lance, eu entrevistava o ministro do esporte. Eu entrevistei o ministro do esporte. Eu era estagiário do Lance e entrevistava o ministro do esporte. E ia para a faculdade para aprender a fazer entrevista. Então você entendeu a coisa? O professor olhava na minha cara e falava assim, o professor olhava na minha cara, ele sabia que eu trabalhava no Lance, sabia que ele falava assim, escreve qualquer coisa e me dá que eu vou te dar nota. Entendeu? Porque, tipo assim, ele sabia que ele não tinha nada para me acrescentar. Porque eu aprendi fazendo. Eu aprendi na prática. Eu aprendi saindo do jornal, indo para clube, Então, em determinado momento, a faculdade só me atrapalhava. Porque eu precisava terminar a faculdade. Certo? Porque senão eu não ia ter o diploma, não ia ser contratado, porra de coisa. Mas a faculdade não me acrescentava em nada. Então, é importante se dizer o seguinte, que o jornalismo, as pessoas que fazem jornalismo precisam entender o seguinte, você precisa começar a praticar o jornalismo o mais rápido possível. Não existe você esperar se formar, não, você está morto, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Então esse é o primeiro coisa. Por isso que eu sempre falei, todas as chances que você tiver, pessoal, qual dica você me dá porque estou cursando jornalismo?
minha dica, qualquer estágio que te oferecerem, você pega. Qualquer um. Ah, mas e se for ruim? Beleza, você pega esse e procura um melhor. Ah, mas não recebe. Recebe pouco. Ah, então pega esse, vai fazendo esse e manda currículo para uma porrada de gente. Então, é isso que eu sempre falei e continuo dizendo. Faça qualquer estágio. Qualquer estágio. Ah, mas é uma merda. Beleza, você vai fazendo esse, você vai estar aprendendo e vai procurando outro. Até para você procurar outro, você vai chegar e dizer, já estou fazendo isso em tal lugar. Então, essa é uma questão importante. E aí, acho que em determinado momento foi isso, cara. O jornalismo, a faculdade era uma dificuldade, porque eu estudava à noite no Meier, que é zona norte do Rio de Janeiro. E aí trabalhava no Lance, no centro. Então eu tinha que sair do centro, pegar todo o trânsito para chegar na faculdade à noite, para poder fazer uma aula, às vezes para poder dar presença, para o cara ver. Às vezes, várias vezes eu levei assim, o cara falou, cadê tua prova? Eu levava a minha matéria do Lance. Tá aqui, ó. Eu levava a página do Lance, eu pegava o jornal e falava, minha matéria, minha reportagem está aqui, ó. Minha prova está aqui. Aí o cara só dava o 9, 9,5, 10, porque é uma situação complicada. Então, acho que isso é uma dificuldade para o jornalismo. Assim, você tem que pegar qualquer coisa. E hoje, e a gente está falando aqui, né? Isso daí no início da década passada. Você não tinha smartphone, você não tinha internet, você não tinha YouTube, você não tinha blog. Você não tinha... Hoje, qualquer um pode fazer jornalismo. Hoje, qualquer um pode fazer um bom jornalismo e ter o seu coisa. O que você faz jornalismo. Né? Então, eu não sei se você é formado, se está cursando ou não, mas você faz jornalismo. Então hoje qualquer um pode fazer. Hoje não tem desculpa para quem quer fazer jornalismo não ter material para mostrar. Ele tem que ter um canal no YouTube sobre qualquer coisa, se é esporte, música, economia, você tem que ter um canal no YouTube, você tem que ter um blog, você tem que ter uma mídia social que você bote ali. Então, e hoje ao mesmo tempo que a concorrência é muito grande, você tem outros canais que te permitem fazer o seu próprio jornalismo. Né? Tudo bem que isso tem efeitos colaterais e a gente está vendo na política brasileira, mas eu acho que ainda é melhor assim. Basicamente, a pessoa só não vai atrás se não quiser, porque tem YouTube, tem blog, tem o seu próprio Twitter, que a pessoa pode fazer um trabalho por lá. Então, basicamente, a pessoa só não vai atrás se não quiser, né, Vitor? Se tiver preguiça. Exatamente. Muita gente fala assim... Durante a minha vida, né, as pessoas sabiam que eu trabalhava com jornalismo e sabiam depois que eu trabalhava no esporte interativo. Aí várias pessoas falavam assim, pô, cara, tô me formando nesse semestre, vou te dar teu currículo para você levar lá. Aí tipo assim, aí eu não sabia o que eu falava, né? Eu tenho a tendência a ser sincero e aprendi durante a minha vida, aprendi apanhando muito e às vezes batendo também, que não adianta você ser sincero assim, ser excesso de sinceridade, que você vai acabar magoando pessoas que... Peraí, deixa eu só plugar aqui a energia, senão vai ficar sem coisa. Você acaba magoando as pessoas e tudo, mas eu falava, tá bom, vou levar. E levava mesmo, mas eu sabia que a chance dessa pessoa ser contratada em qualquer lugar era zero. Ninguém vai contratar alguém que está no último período. Não vai. Porque você não sabe o que esse cara pode oferecer. Daqui a 6 meses ele fica sem o poder ser estagiário, você não vai contratar. Então, era para ter chegado e falar, pô, cara, você devia ter me procurado 3 anos atrás. Que aí eu te diria, beleza, me dá teu currículo quando você estava no primeiro ou no segundo período que eu vou levar. Quando está no último, não vai adiantar, né? Então quem faz jornalismo e espera, pô, vou me formar para procurar, tá morto. Não vai arrumar nada. Aí você tem o outro lado, hoje você pode fazer um bom canal no YouTube, pode fazer um blog, pode monetizar suas coisas, pode mandar, pode arrumar patrocínio, fazer. Então você tem alternativas. Mas se você quer, entre aspas, odeio essa expressão, mas vou usar. Se você quer a mídia tradicional, você tem que começar no segundo, no terceiro período. Então é isso. Tô falando pra cacete. Pode ficar à vontade. Essas dicas aí a gente eu tô anotando tudo, essas dicas que você tá dando. Ô Vitor, foi lá no lance que você fez sua primeira Olimpíada?
Então, cara, foi. Até. Aí é que eu digo, né, cara? Eu digo assim que eu tive muita sorte. Por exemplo, eu entrei no Lance. Quando eu entrei no Lance numa turma de estagiário. Cara, que era uma. Assim, até hoje eu encontro um dos meus editores do Lance lá e ele fala, cara, hoje eu tenho certeza, a gente contratou uma equipe Dream Team de estagiários. Eu entrei no Lance junto como estagiário, junto com uma galera assim, ó. Você sabe quem é o Thiago Dias, que hoje é editor executivo do Esporte Espetacular? Sei. Então, ele foi estagiário do Lance junto comigo, a turma entramos eu, ele, o Emiliano Tolívia, que era do Globoesporte.com até outro dia. Cara, assim, foi uma galera só, todos estagiários. E essa galera, assim, essa turma de estagiários, a gente era estagiário só no nome. Porque a gente entrou assumindo bronca que contratado, que repórter especial não assumia. O Emiliano virou setorista do Fluminense, o Thiago virou um subeditor do futebol internacional. Eu virei repórter de esportes olímpicos, porque, como eu falei, como eu conhecia bastante de esportes olímpicos, eu sabia que a concorrência no futebol era muito grande. Eu fui para os esportes olímpicos, e aí virei, aí comecei a escrever na revista. E, teve um outro lá, um rapaz que até hoje eu nem me lembro mais onde é que ele tá, vou até procurar depois, o Rafael Lozada, moleque monstro, virou subeditor do Lancinete. Então, tipo assim, foi uma galera de estagiário que entrou, mas que é outra coisa que precisa para a profissão, né? Já vou abrir um parêntese aqui. Quando você arrumar a chance de ser estagiário em algum lugar, e os caras começarem a exigir de você coisas que um contratado faz, você tem duas alternativas. Uma é você falar, esses caras são os filhos da puta, estão me explorando. Vou processar, ou vou embora, vou botar a boca no mundo. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa é você entender assim, porra, que foda, né? Os caras estão dando pra mim uma responsabilidade que, que eu imaginava que só um cara ultra experiente teria. Eu vou aproveitar. Aí é um ponto de corte. Aí você vai mostrar qual é o seu caminho. Se você vai se sentir um explorado, e eu acho que os dois são legítimos, tá? Não estou fazendo juízo de valor, não. Se você acha que é um absurdo uma empresa te contratar como estagiário e te cobrar para alguns, ou te dar oportunidades para outros, né? Cada um com a sua percepção. Se você acha isso um absurdo, legítimo. Se você acha isso do cacete, legítimo. Eu e essa galera que eu citei aqui, eu, Thiago Dias, Emiliano Tolívia, Rafael Lozada, nós entendemos, o Lance está dando oportunidade pra gente do cacete. A gente nunca teria isso em lugar nenhum. Como do mesmo jeito o esporte interativo deu. Você tem várias pessoas dentro do esporte interativo que os caras entravam no ar e botavam um jogo no ar. Jogo de Liga dos Campeões. Aí você fala assim, só para fazer um paralelo. No Sport TV, qual a chance de alguém que acabou de entrar na empresa botar um jogo no ar? Zero. Zero chance. Zero. Aí você vai lá, mas o esporte interativo corria riscos. Corria. O esporte interativo estava... eventualmente poderia estar explorando esse cara. Talvez. Alguém poderia interpretar assim. Mas pro cara, ele está tendo uma chance que talvez ele fosse ter na Globo, na ESPN, daqui a 10 anos. E ele estava fazendo ali e aprendendo. Então, essa era a noção que tinha no Lance. E aí por essa série de coisas, eu entrei no Lance e fui pro Esportes Olímpicos. Chegou lá, o pessoal, qual é? Você quer? Não quero futebol, quero isso, quero... Ok, eu falei, tá bom, eu vou pro Esporte Olímpico, não tem problema nenhum, eu me garanto e tudo. Aí chegou lá no Esporte Olímpico, a equipe era... Gabriela Lomba, que é irmã do Marcelo Lomba, do Inter, o Marcelo Pires e a Daniele Rocha, tá? 3 repórteres espetaculares, de mão cheia, 3 repórteres gigantes, e eu chegando estagiário. A equipe do Esporte Olímpico, eram esses 4. Aí chegou lá o editor pra mim e falou, cara, o que você quer fazer e tudo? Aí eu falei, cara,
Quero fazer basquete. Pô, sou pica em basquete, conheço tudo da NBA, falo todos os campeões, porque de fato, pô, na época eu vivi NBA pra cacete, até mais que futebol. Aí eu falei, cara, eu quero fazer NBA. O cara, não, puta, basquete não dá. Sabe o Marcelo Pires? O Marcelo Pires, que depois trabalhou no Globoesporte.com, um baita repórter também, chamado Marcelinho. Pô, ele foi assessor do Vasco. Ele tinha sido assessor do basquete do Vasco. Ele conhece todo mundo, ele conhece o Demetrius, conhece o Vargas, conhece o quê. Então, ele é o nosso repórter de basquete porque ele tem contato e tudo. Eu falei, tá bom, então eu quero fazer vôlei. Eu falei, não, puta, mas o Marcelinho também trabalhou na CBV e faz o vôlei. Eu falei, caramba. E agora? Não, quer dizer, o Marcelinho fazia o vôlei, a Daniele Rocha fazia o basquete. A Daniele Rocha fazia o basquete inicialmente. Aí eu falei, não, o basquete é da Daniele, o Marcelinho o vôlei. Então tá bom. Aí na época era o Guga, né? Guga voando, eu falei, quero fazer tênis, eu conheço. Puta, a Gabriele Lomba faz o tênis, não sei o que. Eu falei, pô, então faz o seguinte, cara. O que tem aí pra eu fazer? Aí o cara falou, olha, tem duas coisas aqui, ia ter a Olimpíada de 2004, né? Eu entrei no lance no meio de 2003, ia ter a Olimpíada de 2004. Tem duas coisas aqui que a gente tá muito mal e a gente precisa arrebentar, porque isso aí vai bombar em 2004. Uma coisa é vela e atismo e a outra coisa é ginástica. E, pô, tinha sido, assim, uma semana antes a Daiane tinha sido campeã do mundo, lá em Anaheim, de solo, a Daiane dos Santos, não sei se você lembra. Foi campeã do mundo em 2003. Ou ela foi campeã ou viria a ser, mas a ginástica tava bombando. Cara, você conhece alguma coisa? Eu falei, conheço tudo, pode me dar que eu conheço. Nunca tinha, não sabia uma caralha de nenhuma das duas. Eu falei, pode me dar que eu vou ser, eu vou ser o melhor repórter das duas que você já viu. Abraçou a causa. Abracei, cara. E aí, mano, a verdade é a seguinte, eu passei a respirar essa porra, vela e ginástica. Eu passei a saber tudo de ginástica. Eu ligava, a presidente da Confederação Brasileira de Ginástica me atendia, assim, de ligar do celular dela. Ligar para ela 2, 3 vezes por dia. A dona Vicélia Florenzano. Ela me adorava. Era uma senhora, gente boníssima. Ela era presidente da época. Eu fiquei um crânio de ginástica que sabia tudo. Aí, deixa eu só ver aqui um negócio para te dar a data certinha. Peraí. Tranquilo. Rapidinho. E a galera tá dizendo aqui que você sabe muito de futebol e tá dizendo que sua história é inspiradora. Realmente, Vitor, sua história é bacana demais. Cara, essa história é bacana mesmo. Eu tinha que gravar um vídeo falando sobre isso. Tem que gravar, aqui, apoio. Agora segue partir agora. Então beleza, aqui achei. Aí nisso eu comecei, sabe, pegando tudo. A Daiane foi campeã do mundo e matéria pra caramba, e eu fazendo. E aí, como eu ligava muito pra presidente, eu dava várias matérias especiais, matérias exclusivas. Quando a Daiane inventou lá, mudou o negócio da coreografia do Brasileirinho, eu sentei do lado da coreógrafa, comecei a falar o que vai fazer, é um duplo twist, é um flick, e não sei das quantas eu fazendo, e aí eu explicando. Então, eu fui me destacando muito. E na vela também. Comecei a ligar direto pro Torben Grael, pro Robert Scheid, entrevistei o Robert Scheid várias vezes. Aí o Robert Scheid uma vez chegou e falou, cara, é muito bom dar uma entrevista pra você. Eu falei, por quê? Eu falei, porque toda hora que eu vou dar entrevista pra coisa, algum jornalista de futebol, o cara não entende nada do meu esporte. Então, ele vai me fazendo algumas perguntas, você tá me fazendo perguntas que, tá facilitando. Então, eu me dediquei muito a essas duas coisas. Aí é que eu digo o negócio da sorte, né? Quer dizer, essa parte dessa história eu nem vou contar, que eu não posso. Mas a parte da sorte é a seguinte. Em março de 2004, teve uma Copa do Mundo de Ginástica no Rio Centro, na Barra da no Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, eu era o setorista de ginástica lá que fazia, eu fiquei lá fazendo, e eu fiz muitas matérias especiais nessa Copa do Mundo. Entre elas, eu desvendei aí o novo Brasileirinho, a nova versão do Brasileiro,
o novo Brasileirinho, o Brasileirinho, né, que a Daiane ia mudar para a música do Brasileirinho. E aí foi uma matéria que repercutiu pra cacete, o pessoal adorou. E aí eu tinha a revista Lance a Mais, que era a revista do Lance. E eu sempre gostei muito de revista, então eu pedia para escrever na revista, né? Escrever para revista é diferente de escrever para jornal, você precisa de um tamanho maior, uma apuração maior e tudo. E aí o cara da revista falou, olha só, a revista tinha sempre uma entrevista do mês, uma entrevista da semana. Aí ele falou, cara, a entrevista da semana tem que ser com o Oleg Ostapenko. Quem era o Oleg Ostapenko? Era o técnico ucraniano que treinava a seleção brasileira de ginástica. Só que você tem um problema. Esse cara não falava português, nem inglês, e ele simplesmente não dava entrevista. O Oleg Ostapenko. Ele não dava entrevista. Só pra você ter uma ideia, o Luciano Huck, o Luciano Huck foi fazer um quadro do Caldeirão, ele viajou até Curitiba, onde era o centro da seleção, ele se fantasiou de ucraniano e estava com uma cesta para entregar para o Oleg Ostapenko. O Oleg Ostapenko abriu a porta, viu que ele estava fantasiado, bateu a porta na cara do Luciano Huck. Não falou com ele. A Veja queria botar o Oleg Ostapenko nas páginas amarelas, que é a sessão de entrevista mais respeitada do Brasil. Ele não topou, ele não fez. E eu tinha a missão de falar com ele. Aí beleza, a Lance a Mais fechava sexta-feira, a revista fechava sexta-feira de manhã. Aí a Copa do Mundo começaram os treinos na terça, aí eu fiquei lá terça, saí de lá 2 da manhã, quarta saí 2 da manhã, na quinta saí, aí na quinta fui pra lá, e a esposa do Oleg Ostapenko, era a Nádia Ostapenko, ela trabalhava com ele também, ela era auxiliar, ela era coreógrafa da seleção. E eu ficava com ela também era, uma senhora, gente boa demais, atenciosa, e eu ficava, pelo amor de Deus, eu preciso falar com ele. Ela falou, não vai rolar, ele não gosta de dar entrevista, ele não fala português. Eu falei, e fiquei perturbando, ligava pra ela, eu falei, preciso. Na quinta-feira, quinta-feira, 10 da noite, já tinha acabado o treino, eu já estava lá mandando matéria, escrevendo matéria, aí ela passa de mim e fala, cara, você vai ficar aí até que horas? Aí eu falei, cara, eu fico aqui, eu vou dormir aqui. Ela falou, então, se você ficar aqui até tarde, ele vai falar com você. Cara, na hora eu tremi, eu falei assim, não acredito, ele vai falar. Eu vou ficar do teu lado, você fala, e eu falei, caraca, meu Deus do céu, comecei, meus olhos encheram de lágrimas, né? Aí eu liguei lá e falei, ô Christian, na época era o meu editor, eu falei, Christian, segura essa edição aí que o homem vai falar. E aí fiz uma entrevista com ele. A entrevista nem ficou tão boa assim, entendeu? Não era tão... Tem a dificuldade da língua, então né? É ser difícil, aí eu traduzo, a Nádia traduz para ele traduzir, então perde muito a entrevista. Mas valeu pela ineditismo, né? Um cara que não falou com a Veja, não falou com a Globo, falou comigo. Falou com o Lance comigo. E aí, beleza. Aí isso foi em março de 2004, aí teve a Copa do Mundo, página tripla no Lance, então pra você ter uma ideia, né? Um jornal como Lance, página tripla pra ginástica, então pra você ter uma ideia. Aí beleza, aí acabou isso, e nessa semana eu trabalhei pra cacete, essa semana eu chegava todos os dias, chegava em casa 3, 4 horas da manhã, teve dia que eu tive que vir pro meu pai me buscar, porque já não tinha mais ônibus pra sair do Lance e tudo, e até o Lance era um lugar ali meio barra pesada, onde ficava a sede e tudo. Aí beleza, aí acabou, beleza, o pessoal me deu os parabéns, né? Por um acaso, a decisão no Lance de quem iria para a Olimpíada de 2004, isso era março de 2004, e era na semana seguinte. Então beleza, aconteceu tudo isso, eu fui bem pra cacete, né? Aí na semana seguinte tinha a definição da equipe que ia para Atenas. Aí beleza, o cara chegou lá e falou, quem vai? Ele falou, o Lance tinha uma equipe em São Paulo, uma equipe no Rio. Aí o pessoal falou, quem vai dessa vez é fulano, beltrano, ciclano, não sei o quê.
Aí o editor geral lá falou assim, o fulano, Rafael, era o editor, falou, fulano, pintou mais uma vaga aqui. Quem você acha que deve ir? Aí ele falou, cara, eu sei que vai parecer uma maluquice, eu acho que não tem nenhuma chance de acontecer e tudo, porque ele é estagiário. Mas hoje, quem merece ir na minha equipe, quem merece é o Vitor Sérgio. Eu sei que não tem chance, quem merece é o Vitor Sérgio. E o editor do lance, do editor geral do lance na época era o André Lofredo, que hoje que é comentarista do Sport TV. Aí ele falou, então você acha que é o Vitor? Então vai ele. Ele falou, mas que isso? Por que não, pô? Não é um mérito? Você não acha que ele pô, ele arrebentou na ginástica, parará. Então beleza, então vai ele. E aí, cara, beleza, quando ele chegou, aconteceu, a decisão foi tomada lá, não sei o que, ele me chamou pra conversar. Ele me chamou pra conversar e eu jurava que era uma pegadinha, né? Jurava que era uma pegadinha, assim. Eu falei, não, é verdade. Eu falei, que isso, Rafael? Não, é verdade. Você só não pode falar isso pra ninguém, porque essa decisão vai gerar um vulcão dentro do lance. Vai gerar né? Mas tá decidido, é você. Cara, eu fui pra casa, até hoje eu não lembro como é que eu cheguei em casa. Que eu fui pra casa... Só pra você ter uma ideia, isso era março de 2004. Eu ia me casar, e me casei em maio de 2004. Só pra ter uma ideia, como isso não tinha nenhuma... Assim, não tinha... Porra, eu sou um estagiário, entrei no jornal há 1 ano. Qual a chance de eu ir pra Olimpíada? Então não tinha passado. Foi tudo muito rápido. Exatamente. Mas é isso que eu tô dizendo. É um pouco da sorte, né? A sorte junto com a competência. Se a Copa do Mundo tivesse sido em janeiro, talvez eu não fosse. Porque o que eu fiz em janeiro já ia ter passado. Então, tava muito vivo, né? Tava muito vivo ali. É tipo... Sei lá, é tipo o Neymar em 2010. Por que pediram a convocação do Neymar? Porque ele tava arrebentando pra caralho na Copa do Brasil. Então o pessoal pediu lá porque tava ali. Se ele tivesse jogado bem em janeiro, o pessoal não ia lembrar. Então, era isso. Aí, tranquilo. Aí o cara falou... Aí, engraçado, eu fiz uma coisa que hoje... Tipo assim, eu fiquei satisfeito em fazer. Porque eu fui verdadeiro comigo. Mas várias pessoas falaram, cara, o que tu fez, nenhum jornalista faria. Eu fui pra casa, dormi. No dia seguinte eu acordei, chamei o editor e falei, caralho, Rafael, não tem sentido você me mandar. Tem gente muito mais experiente. Pô, meu inglês é ruim. Eu não tenho... Cara, você não tem como você me mandar, cara. Você tem que mandar outro. Aí o Rafael falou, não, cara, vai você, pô. Para com isso, aceita, vai você, não sei o quê. Entendeu? Eu cheguei... Dentro de uma coisa que eu achava de uma razoabilidade, eu cheguei a negar, pedir pro cara me tirar. Assim, porque era um troço inacreditável. E aí, beleza, aí fui, e aí ficou isso foi em abril, né, no início de abril, e a viagem era em julho. Aí, cara, ficou um abril, maio, sem nada, e aí eu tô percebendo, aos poucos eu comecei a perceber que as pessoas mudaram comigo. A relação das pessoas mudou comigo. E aí eu falei, porra, eu já sei o que é. A notícia vazou, alguém já sabe, o nego tá achando. Então, tipo assim, tem muita gente que trabalhava comigo na época que ficou meio na bronca comigo, como se eu tivesse puxado o saco, como se eu nunca fiz isso, cara. Nunca fiz e nunca faria primeiro porque não é uma questão do meu caráter. E segundo, que mesmo que eu fosse disso, eu nunca faria, porque eu nunca iria imaginar que havia a possibilidade de eu ir. Né? Então, você vai lá, puta, eu vou puxar saco para ter uma promoção. Vai ter uma promoção. Eu vou puxar saco porque eu tenho chance de ser promovido. Faz algum sentido. Se você é o 10º da lista, você não vai puxar saco de ninguém, porque você não tem chance. Era como eu sentia. Eu falei, porra, deve ter 80 repórteres antes que vão no meu lugar antes de eu ir, pô. Se todo mundo morrer, talvez eu vá. 80 repórteres morreram. Aí vai você, porra. Mas era isso. E por um acaso eu fui. Então, muita gente ficou na bronca. Até gente que ficou na bronca, depois entendeu, depois viu que eu não tinha culpa nenhuma, depois viu que eu não merecia ser punido porque por essa conjuntura, ou porque alguém eventualmente escolheu mal. Por exemplo, eu acho, fazendo uma autocrítica, eu acho que a minha atuação na Olimpíada 2004 foi boa, mas eu acho que poderia ter sido muito melhor. Né? Então, tipo assim, hoje, se fosse hoje, seria muito melhor do que foi. E de fato eu era muito cru.
Mas já que alguém me mandou, eu ainda cheguei a pedir para me tirarem, não tiraram, agora eu vou, pô. Né? Então agora, se alguém acha que eu tenho que ir, eu vou. Aí é tipo aquilo que a gente fala, né? Pô, eu não tô... Você fala pro torcedor, não me xinga não, xinga quem me escalou, porra. Né? Eu tô aqui tentando fazer meu trabalho. Então foi isso, foi uma experiência absurda e essa é uma coisa que eu posso dizer, né? Eu fui para uma Olimpíada sendo estagiário do jornal, então... E as pessoas dizem que você estava puxando o saco. Você fez uma entrevista com uma pessoa que rejeitou a Veja, rejeitou a Globo. Como é que você estava puxando o saco? E só um detalhe aqui que a galera tem que... Foi o que eu falei, era o momento certo, né? Foi tudo no momento certo, né? Então, é isso. Traduzindo, chupa Globo e chupa Veja. Ô, Vitor Sérgio, conta como é que você chegou no esporte interativo, que você estava desde a criação, né? Eu lembro muito de você nas transmissões na Band, na Rede TV e também nos comentários do futebol, Bomba Pet, PlayStation 2, que aqui no Nordeste a gente comprava o PlayStation 2 e tem um jogo do Bomba Pet que era pirata e tem sua narração do André Henrique, seus comentários. É muito famoso seus comentários aqui, a narração do André Henrique, você não tem noção. Isso aí eu sei que é legal mesmo, porque o pessoal botava lá e muita gente até hoje fala e tudo. Tudo bem que é piratão, né? Nunca ganhei. Tudo bem que é piratão, nunca ganhei R$1 por causa disso. R$1. Podia chegar a dar uma moralzinha, né? O pessoal do Bomba Pet, pelo menos mandar uma barra de chocolate pra cá, então mas enfim. Vamos lá. Dentro daquela história que eu falei, vou voltar rapidinho. Quando aquele período que eu fiquei no Portal do Esporte, da hora que acabou até fechar o Campeonato Brasileiro, de outubro a início de dezembro, eu trabalhei ali com um cara chamado Márcio Ogata, que hoje vocês conseguem achar ele no Instagram. Hoje ele trabalha com coaching, trabalha com hipnose e tudo. Pô, esse cara, ele me ensinou muito. Esse cara me ensinou muito, não, me ensinou tudo, na verdade. E esse cara ficou sendo editor do portal até o fim do Campeonato Brasileiro de 2001. E eu criei uma ótima relação com ele me ensinou demais. Ele viu que eu era trabalhador pra cacete, então as coisas que precisava eu fazia e tudo. A gente criou ali uma ótima relação de trabalho que depois virou uma ótima relação pessoal. Ele inclusive foi meu padrinho de casamento. Ele é meu padrinho de casamento. E aí, beleza, aí ele foi pro site oficial da Copa do Nordeste, que era um veículo, era um site na internet feito pelo escritório de marketing que em 2007 fundaria o Esporte Interativo. Então você entendeu? Então o que acontece? O Márcio Ogata saiu, eu fiquei no Portal do Esporte trabalhando com o Márcio Ogata. O Márcio Ogata foi pro site do campeonato, pro site oficial do campeonato da Copa do Nordeste, o Campeonato do Nordeste lá de 2002, que era uma iniciativa da Top Esportes, que é o escritório de marketing que criou o Esporte Interativo em 2007. Beleza? Então a gente está falando aqui, 2001, 2002, aí você dá um salto para 2007. Nesse miolo aqui, eu trabalhei no site oficial da Liga do Nordeste, depois a gente fez um site para o Campeonato Brasileiro de 2002. A gente fez um site, aquele do Diego e do Robinho, a gente fez um site trabalhando com ele também, virei subeditor dele e tudo. Então a gente criou uma ótima relação. Nesse escritório, eu conheci as pessoas que viriam a fundar o Esporte Interativo. Porque a gente trabalhava numa salinha no escritório, e o escritório de marketing estava lá, e essa galera que criou o Esporte Interativo 5 anos depois. Edgar Diniz, Maurício Portela, Fábio Medeiros, e por aí vai, Léo César e por aí vai. E aí, o que acontece? Desse meu jeito de querer palpitar em tudo, de querer falar de tudo, de querer falar alto pra cacete, a gente começava uma porrada de discussão de futebol no meio do escritório, aí o pessoal falava, gente, dá uma maneirada, não sei o quê, o pessoal foi olhando e foi falando, pô, esse narigudo aí fala pra cacete, tem opinião de tudo, quer dar opinião na porra toda. Aí às vezes o nego tava conversando lá no outro lado, tava falando de, sei lá, do título brasileiro de 93. Aí eu ia lá no outro lado, eu ia me meter, e o pessoal foi vendo. Aí beleza, aí
rodei, aí acabou o projeto de 2003, para lá, eu fui trabalhar no Jornal do Esporte, fui trabalhar no Lance. Aí, em 2006, fui trabalhar no Globoesporte.com, no final do ano saí. Não estava legal, acabei saindo. E o Márcio Ogata, esse cara que depois foi trabalhar na Rede TV, foi ser diretor de esporte da Rede TV, diretor de jornalismo na parte esportiva da Rede TV, ele foi contratado pela Top Sports para ser o cara do conteúdo do esporte interativo. Para ser o gerente de conteúdo do esporte interativo. E aí eles falaram, pô, lembra o Vitor? Pô, é um cara que acho que pode dar certo como comentarista aqui. Tem opinião, não tem medo de dar opinião, defende as opiniões bem, fala muita merda, mas defende as opiniões bem e tudo. Então é o tipo do cara que a gente acha que pode ser. E aí o Márcio Ogata me chamou. Falou, cara, ó, a gente vai começar um projeto assim, parará, explicou, vai começar em janeiro de 2007. E a gente conta com você para ser comentarista. Eu falei, pô, mas eu nunca comentei um jogo na minha vida. Eu tinha comentado um jogo na minha vida, na TV, né? Já tinha comentado no rádio. Mas não tinha comentado um jogo na minha vida que foi na NGT, que antes do Esporte Interativo, eles começaram um projeto na NGT para usar esses direitos e para aprender a fazer televisão. O primeiro jogo que foi feito de piloto, eu comentei ao lado do André Henning narrando. Então, eu e o André Henning narramos pela primeira vez juntos, antes do Esporte Interativo entrar no ar, inclusive, nesse piloto. Só que como eu trabalhava no Globoesporte.com, o Globoesporte.com não me liberou para fazer esses jogos da NGT. Mas aí o Ogata falou, ó, segura que em janeiro vai ser um canal mesmo e a gente vai te chamar. Aí beleza. Só que o Márcio Ogata acabou não vindo. O Márcio Ogata acabou continuando na Rede TV, a Rede TV acho que não quis perdê-lo, e ele não veio para o Esporte Interativo, mas ele que meio que montou a equipe. E aí, ao montar a equipe, o pessoal manteve aquilo, me chamou para ajudar a montar a equipe também. Eu entrevistei muita gente, por exemplo, eu entrevistei o Jorge Igor, eu entrevistei o Felipe Rolim, o Rafael Oliveira acho que não, mas entrevistei as meninas, entrevistei a Roberta Barroso, entrevistei a Daniela Boaventura, que hoje está na Bárbara também. A Bárbara não. A Bárbara veio depois, né? A Bárbara veio mais ou menos em 2009, 2010, enfim. A Bárbara não, mas acho que começaram lá, a Roberta Barroso, a Thaisa Bravo, que depois foi repórter da Rádio Globo, a Daniela Boaventura, eu entrevistei elas também para contratar. E aí aí a gente fez ali uma semana de testes, e na semana de testes eu fui percebendo assim que aquele negócio, né? Tem várias coisas que eu quero falar aqui pra ir me lembrando. Deixa eu falar só uma coisa. Aqui, Vitor. A nossa live termina às 7h30, mas eu abro outra, porque o Instagram tem um limite de hora, só 1 hora por live, mas eu abro outra e você continua, beleza? Tá, a gente abre e vai ali mais ou menos até umas 7:50, beleza. Então, rapidinho. Depois você me lembra para falar sobre reconhecimento do mercado, tá? Só me lembra, anota aí para você me lembrar disso. Então, onde é que eu tava? Agora voltamos ao intervalo, viu? Ah, tá, voltamos do intervalo. Aí, ó a oportunidade de vender um break aí, ó. Os anunciantes, quem quiser anunciar, já tá aí, ó. Só mandar um direct. Então vamos lá, tem jogo, né? O primeiro jogo. Então, o primeiro jogo mesmo é esse que eu falei, que não foi pro ar, que era um piloto da NGT, que eu não me lembro qual era um jogo do Campeonato Português. Eu vou até perguntar pro André se o André lembra qual é, eu não me lembro. Mas aí ele teve aqui na live, ele falou sobre isso, só que ele também não conseguiu lembrar. Não consegue, então não lembro. O primeiro jogo é o primeiro jogo do canal, né? Que é o Liverpool e Chelsea, de 20 de janeiro de 2007. 2-0 Liverpool, um gol do Pennant e um gol do Kuit, né? É isso? Acho que um gol do Pennant e um gol do Kuit. Que foi, o Kuit deixa eu ver, Liverpool 2, Chelsea 0. O Fragoso tá aqui, ó, dizendo que você é fera. Isso é um picareta, pô. Valeu, Fragoso. Fragoso é gente boa demais, cara. Isso aí mesmo, ó. Deixa eu ver aqui, 20 de janeiro. Um abraço aí pro Fragoso. Cadê?
Coates jogava bem, o Coates jogou a última Copa, ele jogou a Copa de 10 e 14, se eu não me engano, ou foi 10 a última Copa de... então, é Kuyt e pênalti. Primeiro gol do Kuyt e o segundo do pênalti. Liverpool 2, Chelsea 0, foi o primeiro jogo do Esporte Interativo, primeiro jogo que eu comentei com o André Henning. Então, jogo histórico, isso ninguém vai poder tirar de mim e dele, né? Primeiro jogo da história do Esporte Interativo foi com o Vitor Sérgio Rodrigues comentando e André Henning narrando. É uma conquista muito grande, né? Até hoje, quando eu vejo o vídeo de abertura do canal, você se emociona, né, cara? Aquela contagem regressiva, o número de mensagens de pessoas que já tinha era espetacular. Uma história sui generis. E conta um pouco do bastidor. Como foi os bastidores ali nessa primeira transmissão? Era muito da galera? Muito nervosismo? Então, nesse vídeo ainda tem muito bastidor, né? Porque na verdade a gente fez tudo de uma produtora que estava em obra no dia da inauguração. Estava em obra. Era um cubículo, era um estúdio que era, sei lá, devia ter, sei lá, 5 metros, 8 metros quadrados, sei lá. Não, mais, né? Devia ter uns 40 metros quadrados. E o resto estava em obra, a parte, tudo em obra, porque era uma produtora que estava fazendo a obra para a gente ficar operando ali até o prédio definitivo do Esporte Interativo ficar pronto. A verdade é que é um milagre a gente ter entrado no ar, né? A gente ter entrado no ar é um milagre. Assim, mas faz parte. Se a gente estivesse esperando tudo ficar bonitinho para entrar no ar, a gente nunca teria entrado no ar até hoje, né? Então, mas é espetacular. Nesse vídeo que tem muitos bastidores, um vídeo do Fábio Medeiros, inclusive, do Cabral, e tem muitos bastidores, e todo mundo ali na emoção, todo mundo ali trabalhou, sei lá, durante 30 dias de forma ininterrupta. Na noite anterior, a gente saiu de lá 2, 3 horas da manhã, e porque mandaram a gente embora, que quem ia entrar no ar ia ter que voltar no dia seguinte, que ainda estava arrumando coisa, passando cabo, passando luz. Espetacular, assim, uma história de vida mesmo, maravilhosa e que deu tantos frutos. E hoje, eu vejo tanta mensagem assim, relembrando, e manda trecho, manda coisa, cara, isso assim, a cumplicidade, a ligação que a gente criou com o nosso público é algo impressionante. Conta pra gente o primeiro jogo que você fez em loco da Champions League. Foi a final da Champions que você fez com o André ou foi antes? A final com Barcelona e Juventus, que foi o gol do Neymar e tudo mais. Então, o primeiro jogo que eu fiz em loco, que eu comentei em loco, foi Barcelona e Rubin Kazan. Mas foi em 2009, eu acho. 2009. Foi em 2009. Mas não foi uma transmissão completa lá. Eu fui para lá para fazer algumas reportagens. A gente ia fazer a entrega, a eleição do Brasil como sede da Olimpíada de 2016, lá em Copenhague. E aí no meio do caminho a gente a gente foi antes para fazer esse jogo que a gente fazia às terças, Barcelona e Rubin Kazan, da terça de liga. Aí depois a gente saía de lá, ia para Copenhague fazer a entrega lá, a decisão do Rio 2016, era numa sexta-feira, e no domingo, sexta-feira, sábado, e no domingo tinha Chelsea e Liverpool em Stamford Bridge, e na época a gente fazia o campeonato inglês. Então eu fui lá fazer isso. Eu fui fazer isso como um repórter lá nesse negócio de 2016. Que eu também, que é aquele negócio, a única das coisas de ar no esporte interativo, eu só não fiz uma coisa, que foi narrar. Eu já comentei, lógico, já apresentei, já fiz reportagem, já fiz tudo. A única coisa que eu não fiz foi narrar. E aí eu fui lá como repórter, então esse foi o primeiro jogo. O primeiro que eu comentei no estádio, como disse aqui o nosso querido Alexandre Júnior, não, Alexandre Júnior não, cadê? Foi o nosso Eronil de Azevedo, foi a final em 2015, Barcelona e Juventus. Que é interessante,
O 3-1 pro Barça, a gente faz esse jogo do estádio, mas a gente não transmite essa final ao vivo. A gente transmitiu essa final em delay, porque a gente não tinha o direito da final ainda. Essa final, ela é da Globo e da ESPN, né? Mas a gente foi para lá porque a gente fez a final da Europa League, que foi na quarta anterior. A gente fez a final da Europa League em Varsóvia e depois fomos para Berlim. E aí a gente conseguiu uma permissão da UEFA de entrar no estádio, de fazer o jogo dentro do estádio, mas a gente não transmitiu ao vivo, a gente mostrou depois. E é um momento muito assim, impactante para mim, né? Muito emocionante por conta da realização que é isso, né? Então essa foi primeiro jogo que eu transmiti ao vivo dentro do estádio lá. Essa final da Champions de Berlim. E todo mundo sabe que você é flamenguista, você já foi pro fotos no estádio, no Maracanã. E rapaz, como foi para você trabalhar com o Zico? Eu sei que eu não acompanhei o Zico, né? Eu não vi o Zico jogar de perto. Eu acho que você já viu algumas vezes. E como é ter trabalhado com ele, ter convivido com o Galinho, que todo mundo diz que ele é uma pessoa incrível. Além de ele foi um jogador incrível, como ser humano, ele é uma pessoa incrível. Foi uma honra para você, né? Trabalhar com ele e ser amigo dele agora. Então, eu não sei, eu posso dizer hoje que sou amigo do Zico, né? Porque ele me manda mensagem, curte as minhas coisas no Instagram, então... cara, é mais uma coisa que eu não acredito até hoje, né? Porque durante boa parte da minha vida, eu imaginava que eu não conseguiria encontrar o Zico ao vivo, porque eu imaginava que o Zico não era de verdade. Durante boa parte da minha vida, eu imaginava que o Zico era um Homem-Aranha, era um Superman. Já até falei isso pra ele, assim, eu não imaginava que era possível você encontrar o Zico. O Zico pra mim era assim, uma coisa que não, assim, vou ali falar com o Zico. Não, você não vai, pô. Ninguém fala com o Zico. O Zico é uma coisa... É um super-herói, né? Não é enfim. E, cara, quando eu tive a chance de trabalhar, assim, quando alguém me falou... Porque é curioso que a primeira vez que o Zico foi no Esporte Interativo, eu atuei como produtor. Eu tinha trabalhado no Globo.com com o Bruno Neves, que trabalha, foi um tempo, fez muita coisa com o Zico ali, e aí eu fiquei enchendo o saco, eu falei, cara, porra, traz o Zico aqui, cara, traz o Zico. Só que o Esporte Interativo era pequeno, não passava na net, então muita gente no Rio de Janeiro não via o Esporte Interativo, não tinha ideia do que era o Esporte Interativo, então eu fiquei, traz aqui, cara, vai ser legal, o pessoal gosta, parará, todos os diretores do Esporte Interativo, praticamente todos, eram flamenguistas, então, cara, eles são todos Flamengo, vão adorar, eu fiquei costurando, até que um dia o cara falou, o Zico tem agenda 3 da tarde. Era um dia de semana, 3 da tarde. Eu falei, puta, mas o jogando em casa é 8 da noite. Ele falou, 8 ele não pode, que ele tem isso aqui, beleza. A gente parou a televisão para gravar um programa às 3 da tarde com o Zico. Porque o Zico ia. Então a gente fez um jogando em casa 3 da tarde e botou no ar como se fosse ao vivo. Às 8 da noite, 8h30, não lembro qual era o horário, enfim, mas não importa muito. E aí, nessa relação, o Zico ficou apaixonado pelo ambiente do Esporte Interativo. Se deu muito bem com a direção do canal, repito, né, todos tendo que tem o Zico como ídolo. E aí ele foi estreitando até virar colega de trabalho, né? Primeiro para fazer um programa, o Zico na área, primeiro, que era um programa de entrevista também, mas era o Zico e o Mauro Betti, Zico e mais um. E eu era o substituto do Mauro Betti, quando o Mauro não podia fazer. E aí depois, quando a gente compra a Liga dos Campeões, faz um pacote para o Zico comentar os jogos. De fato, assim, durante muito tempo eu tive que... Nesse momento eu tive que deixar um pouco o fã de lado, porque mal ou bem a gente estava ali fazendo uma transmissão para o Brasil todo, uma transmissão de Liga dos Campeões. Ele era meu colega de trabalho, né? Então não cabia ali eu mostrar o seu matiete, até para eu eventualmente precisar discordar do Zico, como discordei algumas vezes, né?
Por exemplo, o ápice disso foi o 6-1 do Barcelona no PSG, que eu acho que aquele jogo lá é um jogo em que o Barcelona foi muito beneficiado pela arbitragem. E falei isso na hora. E o Zico não concorda. O Zico acha que são lances normais, são lances que enfim... E eu falei isso no final, né? No final eu falei, cara, é heróico o que o Barcelona fez e tudo, mas a gente tem que dizer, o jogo foi contaminado pela arbitragem. Você tem um pênalti não dado, pelo menos um pênalti do Mascherano, tem o pênalti do Suárez, que pra mim é um pênalti indecente, o pênalti do quarto, do quinto gol, né? O pênalti do quinto gol que o Neymar cobra, não foi pênalti, um pênalti indecente. Então, e ali eu falei, tipo assim, e aí é curioso, né, porque ali eu cheguei e falei, beleza, eu vou falar o que eu tô vendo. O que eu tô vendo não é a verdade, porque eu não sou dono da verdade, mas eu tô falando o que eu tô vendo. Pra mim não foi pênalti, pra mim o Barcelona foi muito ajudado pela arbitragem. O Zico e o André Henning, na ocasião, não concordaram, discordaram. E eu mantive ali, assim, a minha posição, porque é o que eu acredito, falo até hoje. Toda hora que tem que falar, eu falo, olha que foi, tudo. E aí foi interessante, porque muita gente diz assim, olha lá o Vitor discordando do Zico, quem ele acha que é para discordar do Zico, não sei o que. Cara, eu sou um comentarista como ele, né? Lógico que ele é meu ídolo, é meu herói e tudo, mas ali eu estava fazendo o meu trabalho. Então, assim, é gratificante demais hoje receber mensagem do Zico, poder, a hora que for mandar mensagem, ele me responder. Então, pô, é assim, uma coisa que... E ainda receber para fazer isso, né? Até hoje que eu não acredito. E teve também esses desafios de você respeitar a sua profissão, né? No caso, nós dois, né? O Zico também respeitar a profissão que ele estava exercendo de comentarista e eu respeitar a minha também. Eu só vou falar aqui pra galera, vocês que chegaram agora e não acompanharam a primeira live, a live vai estar no YouTube, no nosso canal, amanhã, tá certo? Então, a entrevista completa, com esse bate-papo completo vai estar disponível na nossa live, tá certo? Uhum. E na próxima semana tem um amigo do Vitor Sérgio Rodrigues, o Jorge Igor, que vai bater um papo aqui. Esse é meu irmão. É grande, é bom narrador, hein? Não, ele não é bom narrador. Ele não é narrador. Excelente. Ele é, na verdade, o Jorge Igor, ele é uma forma humana de narração. Ele é uma narração na forma humana. Porque o Jorge Igor, assim, e o Jorge Igor nasceu para fazer isso, né? Então, você tem muita gente que se preparou. Ele se prepara também, muito. Mas ele nasceu para ser narrador, né? Então, isso veio com ele a ser um monstro, uma pessoa. É meu irmão. Meu irmão, inclusive, muita saudade de poder frequentar a residência dele. Entendeu? Então, é um troço, é inacreditável. O que ele fez é inacreditável. Ô Vitor, no começo lá do Esporte Interativo, você já miravam transmitir o Brasileirão Série A? Ou era uma coisa assim que inimaginável? Cara, eu não sei responder porque eu nunca participei das negociações, nunca fui da direção do Esporte Interativo, né? Mas a gente, enquanto narrador, comentarista, enquanto quem vai pro ar, a gente sempre sonha, né? Fazer grandes coisas. A gente sempre sonha mostrar os principais eventos. Então a gente sonhava um dia transmitir a Liga, como a gente transmitiu, a gente sonhava voltar a transmitir o inglês, como a gente transmitiu num período, e a gente sonhava, a gente achava assim, será que é possível? A gente sempre soube que era muito difícil entrar nesse terreno que a Globo sempre comandou, e acabou conseguindo por uma série de fatores também, por oportunidades, um trabalho muito bem feito, mas eu não sei se era um plano ou se foi mais uma oportunidade, se foi, enfim... Aí teria que ser mais com a direção do Esporte Interativo, que eu até tinha contato enquanto relação pessoal, mas não enquanto de noções e de destinos do canal. Eu não sou peixe pequeno para saber dessas coisas aí. Eu pedi pra galera mandar mensagem, mandar perguntas para você na caixa de perguntas. Vamos fazer mais uma ou duas só, porque minha filha tá me cobrando aqui para ver filme. Eu prometi ver filme com ela, então tem que ver... Senão ela vai... Você sabe que aqui, rapaz, ela já manda mais em mim do que a mãe, quase. Então,
É complicado. Rapidinho, o Fabrício Pérez perguntou: qual programa você sente mais falta de fazer, o Jogando em Casa ou Noite dos Craques? Dos dois, né, cara? Dos dois, mas acho que o Jogando em Casa era mais simples e mais gostoso de fazer, pra mim. Por que gostoso? Porque ali eu não sou apresentador, né? Eu era só um debatedor, eu era só um comentarista. E é muito fácil pra gente entrar ali pra comentar. Você entra ali, fala as tuas groselhas, você não tem preocupação com nada, assim, você pode ser que em algum momento alguém te dê um cala a boca ali pra você parar de falar porque tem que fazer alguma coisa, mas apresentar um programa é muito tenso, né? Foi uma experiência maravilhosa, passar 3 anos conversando de futebol com o Zico Rivelino, com o Leão e com os vários convidados que tinham, mas é muito tenso você apresentar o programa, né? Porque tudo ali depende de você. O Zico e o Rivelino eles eram da casa, mas eles estão ali num papel de convidados. Então, se o programa está lento, você tem que acelerar. Se o programa está rápido, você tem que arrumar um jeito de desacelerar. Se está estourando para ir para o break, está o coordenador falando, vai para o break, vai para o break, vai para o break. Você tem que arrumar um jeito de cortar. Aí você faz uma pergunta para o Luxemburgo, que o Luxemburgo fica meio na bronca contigo. Então você tem que, ao mesmo tempo, ser firme para não aparecer que você pipocou para o Luxemburgo, mas ao mesmo tempo ser educado porque você ali é o cara que está sendo ali um mestre de cerimônia. Então apresentar é muito tenso, né? Apresentar é muito. E aí fica a coordenadora no ponto. A minha coordenadora, a nossa querida Paula Teixeira, era ali, tocava o programa com a mão de ferro. Então, tipo assim, e corretamente, né? Isso não é uma crítica, não, isso é um elogio. Então é tenso você apresentar o programa, né? E muitas vezes, às vezes você olha e você fala, cara, esse programa não vai render. Esse programa não está rendendo, o convidado fala pouco. O Zico está num dia que ele não está falando muito, o Rivelino está num dia que não está legal. E aí você fala, caramba, o que eu vou fazer? Aí você olha e fala, falta muito, falta 1h15 de programa. Então você vai ficando tenso ali, né? Então você, ao mesmo tempo que é gostoso falar de futebol com duas lendas como o Zico e Rivelino, é tenso porque você faz parte de você é a engrenagem principal de um programa. Então, e a verdade é que eu nunca me preparei assim, eu nunca imaginei ser um apresentador, né? Acho que até melhorei, virei assim um apresentador razoável dentro do que se esperava, mas eu nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse fazer isso, né? Enfim, quando eu comecei a apresentar, no PAN de 2007, o Esporte Interativo fez um programa que era só para falar de esportes olímpicos, de entrevistas. E eu nunca tinha apresentado nada. E aí o cara falou, não, você vai apresentar. Eu falei, que isso, cara, eu não posso apresentar, eu não sei apresentar, eu sou comentarista, eu só comento, as pessoas levantam a bola para mim, eu não sei levantar a bola para os outros. Não, você vai apresentar porque você é o cara que mais sabe de esporte olímpico aqui. Você vai ter que entrevistar gente da vela, da esgrima. Ninguém sabe. Eu falei, cara, eu não sei, eu não vou saber, cara, eu não sei apresentar. Aí o cara virou e falou assim, não, vai ser você sim. Aí tranquilo, aí fui. Aí depois que a gente fez o primeiro, fiz 1, 2, aí quando chegou no terceiro eu cheguei pra minha gerente de conteúdo lá, Michele Chalup, e falei, Michele, cara, como é que eu tô me saindo? Ela falou, cara, você entrevista muito bem, tô falando sério. Aí eu falei, caramba, é mesmo? Eu falei, mais. Aí eu falei, sabia que tinha mais. Ela falou, qual? Mas você não sabe nem abrir nem fechar o programa. Eu falei, que beleza, né? Então que beleza. O programa, eu não sei nem... eu dirijo pra caramba, mas eu não sei nem passar a primeira, nem frear. O resto, quando o carro tá andando, eu vou bem, né? Então mas é uma responsabilidade grande, mas os dois são espetaculares. Agora, para encerrar, perguntas rápidas e respostas rápidas. Quem jogou mais, Pirlo ou Gerrard? Pirlo ou Gerrard? Gerrard. Um ídolo no esporte? Zico. Zico no futebol. Zico no futebol. Eu vou falar um do futebol, que é o Zico, e vou falar 2 de outros esportes. Vou só levantar aqui, ó. Tá vendo ali? Tô. Guga e Magic Johnson. Um ídolo na profissão? Na profissão? Mauro Betting.
Se o Vitor Sérgio Rodrigues não fosse jornalista, ele seria? Se eu não fosse jornalista, não sei, cara. Eu acho. Sei lá, talvez professor de educação física. Ou talvez professor de educação física. Ou técnico de alguma coisa, sei lá. Ô, Vitor, gostaria de agradecer, muito obrigado por você bater esse papo com a gente. O papo foi muito bacana, mais de 1 hora. Gostei muito, você contou muitas coisas legais. Deu muito dicas, bacana, creio que a galera que está aqui até agora, acompanhando, a audiência nunca baixou. Muito obrigado, Vitor, pela sua disponibilidade. Sucesso aí no esporte interativo, no Brasileirão, no de placa, no na Champions. Muito obrigado mesmo. E só tenho de agradecer, cara. Valeu, viu? Valeu, cara. Obrigado mesmo pela moral aí. Um abraço para todo mundo. E quando se quiser fazer uma outra, que ficou muita coisa para frente aí. Depois que rodar com todo mundo, se quiser falar de novo, só falar que a gente aparece de novo aqui. Valeu, Vitor. Abraço. Valeu. Abraço.